O que torna a língua útil é o benefício para a igreja e não para o indivíduo somente. E aqui então há um detalhe importante, porque o fato de Paulo dizer que essas línguas devem ser interpretadas, somado àquilo que ele diz no verso 10 e 11, veja o verso 10 e 11. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles contudo sem sentido. Ou seja, há muitos idiomas, mas esses idiomas eles não são sem sentido. Ele diz no verso 11, se eu pois ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Você acha que Paulo está falando em língua de anjo aqui? Ele está falando de língua humana. Logo, o que ele está falando lá em cima também se refere a línguas humanas aprendidas milagrosamente. Alguém que nunca pisou numa escola de chinês e que de repente falou chinês, a semelhança do que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Logo, não há uma experiência estática, não há uma experiência mística, no pior uso do termo místico aqui. J. Adams, falando sobre os místicos, ele diz assim, os místicos preocupam-se principalmente consigo mesmos, sua experiência com Deus. Consequentemente, ao ignorar o segundo grande mandamento, que é amar ao próximo, enganam-se pensando que alcançaram o primeiro mandamento, amar a Deus, quando na verdade pouco sabe sobre ambos. Os místicos, na sua ânsia de crescer, eles mesmos na sua individualidade com Deus, não amam a Deus, não amam ao próximo, amam apenas a si mesmos. Não há dons, irmãos, para crescimento individual, mas para o serviço da igreja. Isso é repetido por Paulo diversas vezes. Dê uma olhada em alguns. 1 aos Coríntios, capítulo 14, Paulo vai falar no verso 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurais progredir para a edificação da igreja. Fala em Efésios, capítulo de número 4, verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E se você não quiser ficar somente com Paulo, abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, que no capítulo 4 vai dizer assim, no verso 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O dom foi dado para serviço mútuo, não tem nada de edificação própria, não tem nada de levar vantagem com o dom que Deus deu a você. Hoje não há mais dom de línguas, hoje não há mais profecia revelacional. Contudo, a proclamação da palavra continua servindo para edificar, para exortar e para consolar. E aqueles que pregam precisam pregar fielmente, exatamente para que Deus faça isso por meio da sua palavra. Os crentes precisam encontrar consolo. Essa é a função da pregação. Os crentes precisam ser chamados à atenção, ser exortados. Essa é a função da pregação. A igreja precisa crescer em graça e em conhecimento. Essa é a função da pregação. Mas você faz isso também ao aconselhar uns aos outros. É por isso que quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz, eu estou certo de que vocês estão aptos para admoestar ou aconselhar uns aos outros. É por isso que ele vai dizer, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, exortai-vos e aconselhai-vos mutuamente. Deus completou a sua revelação. Ela está à disposição da igreja, para que a igreja cresça à medida da estatura de Cristo, o varão perfeito. E você precisa sempre manter em mente a unidade da igreja, a fim de utilizar os dons que Deus deu a você, a fim de que você seja um cooperador no corpo de Cristo.